Olá, boa noite. Vamos esperar um pouco, porque aí quem estiver aguardando para assistir a nossa live ao vivo tenha a oportunidade de entrar. Muito boa noite, gente. Olá, olá, Ana Paula. Como vai você? Que bom vê-la por aqui. Gente, por favor, eu tô só hoje. Aí eu gostaria que vocês me dissessem aí nos comentários se estão me ouvindo bem, se minha voz está clara, se o som tá audível ou eu preciso fazer algum ajuste aqui. Boa noite, gente. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Joia, o som tá bom, né, Sandra? Muito obrigado, tá? Muito bem. Olá, Roxana, minha querida Roxana. Me deem só aí mais uns 30 segundinhos para mais algumas pessoas entrarem. E aí a gente começa o nosso papo, tá? Deixa eu ajustar só mais um pouquinho aqui, que eu não quero que vocês peguem a bagunça que tá o quarto aqui da minha filha. Isso, muito bem. Olá, gente, muito boa noite. Que bom revê-los aqui, não é? Estamos nós aqui novamente voltando aí nesse ano de 2022 com as nossas lives, né, da equipe da dirigência da Quinta. Durante aí as nossas férias, as nossas colegas trabalhadoras estiveram apresentando, né, trazendo um papo aí, algumas conversas com convidados, entre elas, e foi uma coisa incrível. Tão incrível que eu acho que vai pegar. Estão pedindo o retorno delas. Assim, a gente está aí na negociação para elas mesclarem conosco, né, da dirigência nesse trabalho das quintas-feiras. Mas isso tomara que dê certo e acho que elas têm muito a acrescentar. Gente, o tema proposto para a live de hoje, né? A energia da prece. Então vamos começar, né? O nosso papo de fato com uma prece. Peço que todos, se quem puder, né? Se concentre nesse momento. Quem quiser fechar os olhos pode fechar. Quem tiver algo diferente, alguma prece diferente a emanar, a pensar também pode fazer, mas o bom é que nos acompanhe, né? E aí eu vou falar o que a prece coletiva ela promove, tá? Então eu convido vocês agora a um Pai Nosso coletivamente para a gente começar de fato a nossa conversa. Inspira, expira, se concentra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males. Boa noite, gente. Olha, perguntas, comentários, observações
podem enviar aí para o nosso diálogo aqui no Instagram, que a Patrícia vai colocar aqui para mim. A gente está em contato aqui pelo WhatsApp. Então, podem enviar e aí ela me manda, em um determinado momento eu dou a pausa para isso, né? Para olhar as perguntas, comentários, dúvidas, observações. Tá? Fiquem à vontade. A gente está aqui para interagir com vocês, para dialogar. E aí o diálogo ele tem que ser aberto, franco e de troca, né? Então, conto com vocês também. Tá todo mundo aí, pessoas maravilhosas que já estão com a gente desde o início que a Quinta de Luz chegou nesse processo virtual que foi logo no início da pandemia, né? A pandemia foi declarada aí por volta de março de 2020 e em abril nós estávamos com a Quinta em todo esse projeto virtual. Então aí é um espaço de todos, certo? Vamos trocar. Nós estamos aqui apenas como facilitadores, não como comunicadores dominantes de alguma informação que vocês não tenham, mas é apenas uma troca, como eu disse. Muito bem. Eu sempre gosto de recomendar uma leitura, sempre recomendo alguma leitura, um livro afim, né, com a temática espírita. E hoje, diante do nosso tema, eu quero indicar para vocês, eu vou indicar para vocês um livrinho aqui, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O Evangelho de Jesus é um só. O Evangelho segundo o Espiritismo, como o próprio nome diz, é a interpretação do Evangelho segundo a visão espírita. Ele é o terceiro livro de 5 que compõe as obras fundamentais da codificação espírita. Então, o Allan Kardec, como muita gente já sabe, a gente tem batido aqui nessa tecla, a obra, o conjunto de obras que compõe a doutrina filosófico-cristã, que é o Espiritismo, é composto por 5 livros fundamentais. Tem outros, mas 5 são os fundamentais. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o terceiro dessa obra. Lançou-se antes o livro dos médiuns, o livro dos Espíritos, foi o primeiro, livro dos Espíritos. Segundo, o livro dos médiuns, que ele é uma derivação do livro dos Espíritos, tá? Da pergunta e resposta. Então, da pergunta 1 até a pergunta 174 do livro dos Espíritos é que origina o livro dos médiuns. E aí, a terceira obra é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma coletânea de textos psicografados, cujos autores espirituais são os próprios evangelistas. Uns assinam, como São Paulo, tá? São João. Então, uns assinam, os outros não. E outras consciências, né? E outros espíritos, não são só os evangelistas, os apóstolos evangelistas. E aí outras consciências, um conjunto de espíritos também que se autodenominaram, né? Eles quiseram que fosse assim, fosse colocado esse termo, espírito verdade. Alguns espíritos, alguns livros, algumas traduções trazem espíritos da verdade, espíritos de verdade. Então, espírito
verdade, né? Um conjunto de consciências que pautou, né? Aí, que meio que dirigiu toda a obra do Kardec, a codificação da doutrina espírita, na codificação da doutrina espírita. Então, se você pega o Evangelho segundo o Espiritismo e você abre aqui no capítulo 27 dele, já para o final, aí ele vai falar justamente do poder da prece. Tá? O poder que tem a prece. Então, o capítulo 27, ele traz a teoria, na visão dos espíritos, voltada para essa energia da prece. E o capítulo 28, ele versa sobre... Aliás, ele traz algumas preces, que aí essas preces foram transmitidas em psicografia pelos espíritos, por esses espíritos que acabei de dizer que pautam a obra do Kardec e estão presentes aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que, como eu disse, nada mais é do que o Evangelho do Cristo, tá? Que é o segundo testamento, né? É o Cristo encarnado e a sua trajetória como ensinamento. Então eles vão trazer a interpretação deles. É tanto que no final de cada passagem tem lá instrução dos espíritos. Eles trazendo para a nossa melhor interpretação, até mesmo porque são épocas bem diferentes, ou a interpretação da passagem das parábolas do Cristo em seu Evangelho. O capítulo 27, como eu disse, vai falar da teoria voltada à energia da prece, a questão da prece, e o 28 traz as preces espíritas. Os espíritos, eles dizem que a prece, ela deve estar presente em nossas vidas como a primeira coisa que devemos fazer no dia. Então, eles dizem o seguinte, que quando nós acordamos, nós estamos voltando para o corpo. Quando você dorme, o espírito, ele sai do corpo e ele vai para algum lugar. Quando acordamos, o nosso espírito acopla novamente no corpo e nós estamos no mundo novamente. E aí, ao acordar, nós trazemos essa energia do que vivemos em espírito durante a noite. É o chamado desdobramento durante o sono. Então, os espíritos dão a instrução de que a primeira coisa que nós devemos fazer ao acordar é entrar em estado de prece. Aí, como deve ser feita essa prece? O que é que eu falo para que algo bom que eu tenha vivenciado, algum aprendizado que que eu tenha tido contato, uma ação boa que tenha aprendido, eu possa trazer para a minha vida no mundo, né? Minha vida enquanto um espírito encarnado. Como deve ser feita essa prece? Da sua forma, tá? Do seu jeito de se conectar a Deus, de se conectar ao divino. Então, a Paty chegou, já avisou aqui. Podem mandar as observações e perguntas de vocês, tá? Muito obrigado, Paty. Quando estamos em estado de prece, em estado mental de prece,
né? Porque o todo ele é mente, então a prece nos leva a um estado mental. Que aí, a partir daí, é que acessamos sentimentos. Então, nesse estado de prece, nós nos conectamos a Deus, ao Pai Maior. Assim pode se chamar. Você pode ter uma outra maneira de entender, ou de dar um nome ao que seja o divino. Mas quando a gente se conecta a Deus, a gente está se conectando. Eu estou indo para a teoria, tá, gente? Vamos lá. A gente está se conectando ao algo no seguinte, não coisificando, mas para o nosso entendimento, mais alto. Então é o ser maior, é o uno, em amor, que é o Pai Maior, Deus. Dessa conexão com Deus, até nós, existem os espíritos benevolentes, aqueles que têm uma ação positiva voltada para o outro, né? Seja esse outro encarnado ou desencarnado. Então, os espíritos benevolentes, trabalhadores, conectados ao Pai Maior, como nós também somos, mas se a gente pode escalonar, vamos para um entendimento didático, eles estariam acima de nós. Eles se encarregam de receber essa energia da prece e dar um direcionamento a ela. Porque é assim que Deus se conecta conosco, através dos seus trabalhadores. Através de quem se propõe a essa tarefa. Não é assim que nós fazemos, por exemplo, num centro espírita, na nossa quinta de luz? Nós nos propomos, temos trabalhadores aqui, mas também tem outras pessoas que não. Mas nós nos propomos a receber vocês, a criar um ambiente preparado para que os espíritos se manifestem, esses espíritos trabalhadores, ou melhor, deixa eu corrigir, os trabalhadores em espírito se manifestem através de médiums, né? Manifestar é comunicar, tá? Se fazer presente. Não vamos esoterizar a coisa, não, senão o aprendizado fica capenga. Então, nós criamos esse ambiente, trabalhamos, fazemos toda a burocracia, construímos toda a parte material da casa, dedicamos tempo a esse trabalho, tempo e suor a esse trabalho, e aí ele acontece. Assim e ele acontece em qual movimento? No auxílio que os trabalhadores em espírito podem promover a quem está encarnado. E aí, assim funciona o mecanismo da prece no recebimento dessa energia de intenção por esses espíritos, tá? Que ora, porque é uma questão de caminhada, estão nessa escala para o entendimento mais conscientes, que a gente pode dizer assim, mais evoluídos que nós. Essa energia, ela é recebida diretamente de nós quando a nossa mente está preparada, conectada, e o nosso coração também, tá? Conectada e abnegada do plano material. Ela é recebida diretamente por esses espíritos e eles vão agir em nossas intenções. No livro do André Luiz, salvo engano, é os mensageiros da luz. Tem os missionários, né?
Não, tem os mensageiros e tem os missionários da luz. É uma coisa assim. Ele fala na prece refratária, que é justamente uma jovem que ela pede à mãe que interceda na por ela e pelos irmãos que estão em sofrimento. Só que essa mãe, ela naquele momento está num estado de desaviso que ela é um espírito obsessor da atual companheira do pai dessas crianças. Então ela não tem condição de agir de forma positiva, intencionada a ninguém. Então, o André Luiz, ele traz lá no texto dele a prece refratária, que é o quê? É quando há a intenção, toda a energia envolvida de emanação para que dos nossos pedidos, e mas para quem é direcionada essa prece, não tem condição de promover uma ação. Não precisa estar em estado obsessivo a alguém, não é isso, em um estado não bom. Mas não tem a condição de agir naquilo que é solicitado, aquilo que é pedido. Né? Porque prece é um pedido, é um agradecimento, é uma disponibilidade. Então, aquele espírito que é intencionado à prece não tem a condição de desenvolver alguma ação referente a esse movimento, e essa prece é redirecionada a um espírito ou espíritos que possam fazer. Quando eu chamo espíritos, consciências desencarnadas. Aí tem a questão do anjo da guarda, né? Que anjo guardião, espírito protetor. Essa é bem interessante. Lembrem aí para eu entrar nessa seara. Tem alguma informação sobre isso. Então, como eu estava dizendo, a nossa prece ela pode ser diretamente conectada aos espíritos que podem interceder naquilo que estamos intencionando, ou ela pode ser refratária. Ela pode ir indiretamente a esses espíritos, mas ela sempre é recebida. Ela sempre é recebida. Toda prece, todo pedido é ouvido. Aí vem, se vocês forem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, aí tem isso bem claro, é muito bonito o texto, vale a pena, tá, gente? Ele diz o seguinte: a primeira coisa que Deus, em seu amor, conta que nós vamos trabalhar em nós é a paciência, a resiliência, a generosidade, a resignação e a fé. Então existe o pedido pelos próprios sofrimentos, não é? Só que esse sofrimento, ele pode, pedido pela amenização, né? Claro, do próprio sofrimento, ou do sofrimento de outra pessoa. Só que esse sofrimento que a gente pode observar na vida encarnada, pode perceber e sentir, ele pode compor algo que é um movimento que faz parte da tua trajetória de resgate. Faz parte da tua caminhada evolutiva. Logo, ele não é entendido pelos espíritos, né, que realmente intercedem sobre nós, como uma dor.
Ele é entendido como sofrimento, sim. Mas não é entendido como algo que aleatoriamente te põe no movimento de queda e dor. Porque em fazendo parte de um resgate, ele está muito mais sanando um movimento de causa e efeito. Então, existe uma lei de causa e efeito, uma lei de responsabilidade pelas falhas anteriores, que nós, na mesma vida ou nas vidas sucessivas, precisamos resgatar essa energia, precisamos harmonizar essa energia. E sofrimento que nós passamos podem compor justamente esse resgate. Aí existe um triângulo com 3 características: arrependimento, expiação e reparo. Esses 3 termos são importantes aqui na nossa conversa. O arrependimento, ele vem do momento em que o espírito não se compraz mais no mal. Então, o mal que ele promove, ele toma consciência de que aquilo tanto prejudica a outros quanto a ele mesmo, mais a ele mesmo. Então, ele para com aquela ação. A expiação é ele trabalhar por quem ele prejudicou, ou por quais pessoas ele tenha prejudicado, ou por pessoas, consciências que tenham um sofrimento semelhante ao que ele causou. Às vezes ele não tem acesso às pessoas que ele prejudicou. E reparo é algo que ele vive no plano material, que pode justamente ser o que eu acabei de colocar para vocês, uma dor, um sofrimento, uma provação. E provação todos nós passamos, porque nós temos algo a resgatar, sempre. Para estar na vida terrena, nós temos algo a resgatar. Então a provação, ela vem para todo mundo. Daí a confiança dos espíritos em exercitar e trabalhar junto conosco a nossa resignação e fé. Resignação para passar pelas provações num processo de aceitação, acolhimento e entrega. E fé de que isso vai passar. Fé de que o sofrimento que nós possamos vivenciar aqui no plano material, ele tem uma razão de ser e ele é finito. Muito bem. Então a prece, ela nos conecta a esse movimento. E ela faz, sabe o quê? Ela nos livra do mal. Aquele que tem o hábito de se conectar aos espíritos, ao Pai Maior, ao Cristo, em prece, livra-se de vários males ao longo do caminho. Não tem consciência disso, né? Não tem como a gente adivinhar. Aí vem o mecanismo da fé, que não é crença, tá? Mas é a ideia de que em um estado de prece nós também estamos nos livrando de vários males ao longo do caminho. Chegou uma pergunta aqui, deixa eu ver. E podem enviar, tá? Comentários também.
Ó, tem aqui Romério Alencar. Acredito que seja esse nome, né? Romério Alencar. Numa noite de insônia, senti um peso enorme nas minhas costas, fiz uma prece e acabei me desprendendo. Né? Eu entendo, Romério, que o que você está falando de desprendendo é que você sentiu o movimento de deslocamento do espírito do corpo. Né? O desdobramento. Pode-se ter um desdobramento consciente? Pode. De você ver o corpo lá na cama, de você saber para onde você foi, de você lembrar do que vivenciou. Pode. Na maioria das vezes, não. Ah, e isso pode ter acontecido pela prece que fiz? Pode sim. Então, no sentido energético, Romério, o que é que acontece? Quando você entra num estado de prece, você ativa principalmente o sétimo chakra. Nós temos 7 chakras principais, cada um com as suas características mais fortes. O sétimo chakra, ele é a conexão direta com o divino, com esse mundo espiritual, dito espiritual. Então, ao entrar no estado de prece, tá? Essa conexão do sétimo chakra com o mundo espiritual, ela está extremamente ativa. E aí, você lá, insone, mas relaxado, ainda na cama, tentando dormir, e fortemente entra numa prece onde você pede para dormir, ou pede que aquela inquietação que faz com que você não consiga pegar no sono, ela seja acalmada naquele momento. Né? Pede forças para um problema que esteja lhe afligindo. Então, naquele momento, isso vem. E aí, você pode perceber esse estado esse movimento de deslocamento do corpo. Porque você vai entrando em sono na mesma medida que você está saindo do corpo. Isso acontece. Tá? Por isso também que é muito válida a questão de você fazer as preces ao acordar, para que você apreenda o que de bom você viveu em estado de desdobramento espiritual, assim como também é extremamente benéfico que você faça as preces antes de dormir. Né? Antes de dormir. Por quê? Porque você vai pedir para que você vá para um bom lugar, um local de aprendizado, um local onde você fortaleça essa resignação, aceitação, entrega, esse acolhimento. Porque a gente é muito acostumado a pedir a questão da prece material, né? A pedir em prece a questão material. Né? Nós somos acostumados, meio que treinados a isso, porque a gente vive num plano egóico. Tá? Nós lutamos contra o ego, gente. É normal que isso aconteça. Então, só que quanto mais material for esse pedido, quanto mais conectado ao plano material for o pedido que você faz, menos digamos que ação ele tem. Essa prece tem. Por quê? Porque a espiritualidade, que seriam os trabalhadores que estariam no movimento em auxílio, em atendimento às preces, tá? Eles entendem que no plano material, nesse plano horizontal que a gente vive, nós temos plena capacidade de resolver nossas questões. Então eles dão uma luz, mas uma luz para que você faça. Faça e eu te ajudarei. Só que, lembra que eu disse que a prece é um mecanismo que livra a gente do mal, de diversos males? Só que, se aquela ação, muito conectada ao plano material, for um motivo de queda para você, porque você já vem com essa composição kármica de buscar
aquele aspecto material que digamos assim, por um vício, né? Não vício em substância, não é isso não, mas por uma condição impulsiva, né? Ou compulsiva, aquilo pode ser um motivo de queda. Você acredita que é algo que realmente vai lhe tranquilizar, é algo que vai lhe bastar, e não é algo que vai lhe derrubar. Aí eles não vão atender isso, eles vão deixar que você faça seu movimento. Eles não vão apontar para você um caminho de queda. Muito pelo contrário. Tem espírito que aponta o caminho de queda, mas você tem que estar conectado às questões obsessivas, então. Tudo bem? Não para você, Romério, não estou falando diretamente, não. Estou dando um exemplo geral. Deixa eu falar do chakra, né? Que eu acho que eu comecei e não terminei. Então, esse sétimo chakra é a nossa conexão com o mundo dos espíritos, com a nossa vida espiritual, com o plano imaterial, com o Pai Maior. É a nossa conexão universal fora do plano da matéria. E quando a gente entra no estado de prece, a gente está diretamente ativando esse chakra. Tudo bem? Então, essa parte sutil, ela é mais. Então, a prece, quanto mais elevada, né? O chakra está lá em cima. Então, a prece, quanto mais elevada, ou quanto mais imaterial ela for, mais ela tem a possibilidade de ser atendida. Roxana falou aqui o seguinte: como funcionam as energias, o magnetismo, nas vigílias de orações em relação à solicitação pela paz? A paz pelo orbe, pela melhoria global. A prece, quando feita coletivamente, ela tem esse efeito de grupo, né? Quando ela é feita coletivamente, com esse objetivo de um bem maior, né? Um bem tanto quando ela, deixa-me reformular, a prece quando ela é feita em grupo, tá? Ela tem esse potencial de atingir a coletividade, ela tem esse maior potencial de atingir a coletividade. Então o que é que acontece? A doutrina espírita, ela preconiza a questão do evangelho no lar. Além das preces que você pode fazer a qualquer momento, você não precisa estar recolhido, você não precisa estar de joelho, você não precisa estar de olho fechado, de mão junta. Não, você pode fazer realizar a qualquer momento suas preces. A questão está aqui, ó. O todo ele é mente, tá? Então é aqui, certo? Que essa conexão pode ser realizada. Então, quanto mais a tua mente estiver tranquila, quanto mais você conseguir atingir num processo de autoconhecimento, essa condição de manter a tua mente intencionada, aquilo que realmente você quer, fora desse plano material, né? Fora do plano material, eu digo a obtenção, né? Referente à obtenção. Você tem um efeito mais intenso, né? Mais forte, de maiores probabilidades de a tua prece estar fazendo um bom efeito. E quando feito em grupo, tá? Isso tem um mecanismo com efetividade maior de atingir a coletividade, tá, Roxana? Então, na doutrina espírita, nós temos o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele compõe uma harmonização do ambiente da nossa casa. Então, a gente tem lá no site da Quinta de Luz como fazer o Evangelho, enfim. Do nosso ambiente, né, de moradia, da nossa habitação. Então, existem equipes em espírito. Lembra que eu falo muito dos trabalhadores espirituais, né? Eles estão o tempo todo trabalhando por nós. Então, existem equipes em espírito que se propõem a ir na casa de cada pessoa que faz o evangelho no lar.
eles estão presentes em todos os evangelhos. Eles se propõem, eles trabalham com essa finalidade. Aí como fazer a dinâmica, quando eu posso fazer, de que maneira, tem tudo nos veículos aí da Quinta, no site, no blog, tá? Palestra em YouTube, em Instagram, tudo a respeito disso, vocês vão lá que tem. Na pandemia, a espiritualidade que rege a Quinta de Luz orientou que se fizessem vigílias, ou seja, evangelho no lar todo dia em hora marcada. Todos os dias da semana. E todos os dias da semana eles se propuseram a isso, a ir na casa de quem estivesse fazendo o evangelho e tratar todas as pessoas. Se não naquele momento do evangelho, mas naquela noite. Não necessariamente receber o tratamento só quem quem estivesse fazendo essas vigílias. Não. Todos os pacientes da Quinta de Luz recebem até hoje, praticamente todas as noites, a visita da espiritualidade para tratamento. Tá? É assim que eles mantiveram o tratamento. Através das visitas, que eles chamam de rondas, dos evangelhos no lar e da água fluidificada. Tem lá também nos veículos da Quinta como fazer água fluidificada. Como fluidificar a água. Como fazer, não. É água normal, mas como fluidificar a água. Porém, aí vai a pergunta de Roxana, essas vigílias tiveram o efeito energético magnético de participar de uma ação global de sustentação da humanidade naquele momento, nesse momento, né? Mas eu estou falando porque se deu lá do início mesmo. Em todo esse momento de grande tensão que é a pandemia. Por exemplo, né? Estou sendo mais específico, Roxana. Eu acho que você também foi na sua pergunta. Né? Porque toda prece ela tem um efeito magnético. Ela impregna, no bom sentido, aquele objeto de intenção. Então, esse efeito, quando realizado em grupo, ele tem uma possibilidade coletiva maior. Espero ter respondido. Vamos lá. Qual é a melhor maneira de rezar para alguém? O que a gente chama de reza é muito conectado ao catolicismo, né? É aquele movimento repetitivo. Ele tem quem perguntou foi o Ferreira. Talvez não tenha sido nem essa sua intenção, né? Nem esse seu pensamento na hora, mas eu estou aproveitando, tá? Porque a prece ela não é quantidade, volume ou... porque volume tem, né? Gente que tem que fazer a prece lá no volume 10. Ela não é a quantidade, volume ou repetição. Não é esse tipo de exercício. Não é um exercício corporal. É um exercício de mente. É um exercício do espírito. Então, a melhor forma, Ferreira, qual é a melhor forma de rezar para alguém? É pedir. Sabe o que é que mais vale na espiritualidade para o espírito que já está lá? Muita gente aqui pode ter alguém que já se foi. Enfim, é quem pede por nós. Já assistiram aquele filme? É um desenho da Disney. A vida é uma festa. Viva, a vida é uma festa. Ele fala do Dia de los Muertos, né, lá no México. E eles precisam ser lembrados. Quando eles não são lembrados, aqueles que estão lá no mundo dos mortos, segundo lá o desenho, a história, eles vão desaparecendo. Tá? Não é assim que acontece, certo? Ninguém vai desaparecer. Mas, num comparativo, é o seguinte. O que mais vale, eu já ouvi isso de um dos médicos espirituais, o que mais vale quando nós habitamos o mundo espiritual, o que mais vale no sentido de nos ajudar, da ajuda,
é quem pede por nós. Então, uma prece intencionada a alguém, seja essa pessoa encarnada ou desencarnada, ela é muito bem recebida. É o que os espíritos falam, que a verdadeira magia escura, né? Ela, ou seja, aquilo que faz mal, ela é o que sai da boca. Né? Ela, não lembra da passagem? Não importa o que entra pela boca do ser humano, importa o que dela sai. Porque a boca fala, completa aí, de quê? Do que o coração está cheio. Não é isso? Então, o que prejudica não é né, um trabalho na encruzilhada, é aquilo que sai da sua boca. Tá? E o que beneficia também. Então, peça por essa pessoa. Peça o que você intenciona para aquela pessoa. Tá ok? Iana Araújo perguntou aqui. A Iana, né? Acredito a Iana. Alex, acho que você sabe quando voltam as atividades presenciais. Tá, deixa eu sair um pouco do tema para responder essa pergunta. Vê, Ayana, a Quinta de Luz ela vai mudar de casa. Né? Nós ganhamos uma casa. Alguém chegou numa atitude de doação e bondade e disse assim, ó, essa casa aqui é de vocês. E essa casa fica no Engenho do Meio. Tá? E ela está sendo reformada. A reforma, ela começou aí tem um mês, 2, e ela aí vai precisar finalizar, né? E é uma reforma que está preparando a casa para receber a maneira como nós já trabalhávamos na Madalena, e aí precisa terminar. Aí eu não tenho informação para você do andamento, né, disso para ter uma previsão. Realmente não tem. Agora sim, reforma começou, vai ter que terminar para a gente poder entrar. Certo? Aí talvez a resposta seja, eu não tenho essa informação, mas aí eu estou justificando, tá, o porquê ainda não estamos funcionando. Porque aí a gente vai ganhar em capacidade de realização de projetos que existem há quase 20 anos e a gente não podia fazer por falta de espaço físico. E agora vai poder. Boa noite, gostaria de saber se já foi divulgado o novo endereço físico do centro. Eu acabei de dizer, né? No Engenho do Meio, mas não adianta que está fechado em reforma. Só vai adiantar quando estiver funcionando. Catiara. Tá certo, Catiara? Mas ó, eu vou voltar lá porque eu acho importante, importantíssimo. A espiritualidade, os tratamentos da Quinta de Luz, eles continuam acontecendo através da água fluidificada e do Evangelho no lar. E vocês intensificam isso quando participam das vigílias. Tá? Tudo isso tem como fazer, acho que o Pato mandou até um comunicado aí, que tem lá no YouTube, no blog, no site, tá? Vão lá e se informem. E a espiritualidade investiu, digamos assim, um quantum de energia de todo o trabalho que a gente tem na casa nesse movimento, tá? Vocês não estariam desassistidos. Muito embora muitas vezes a gente ache que precise da questão material, né? De estar lá ouvindo os espíritos, de estar indo a um centro, de estar assistindo a palestra. A forma que a gente tem da divulgação de palestras e movimentação da informação espírita está sendo a internet. E os tratamentos estão sendo realizados todos os dias pela espiritualidade na casa das pessoas. Você também pode pedir tratamento à distância, tá? Tem lá como pedir tratamento à distância, tanto para você quanto para outras pessoas.
Aí tem todas essas informações nos veículos lá. Como funcionam essas vigílias? Eu vi a perguntinha aqui. A leitura do Evangelho. Né? Eu trouxe como texto base hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, então a leitura do Evangelho. Você pega o livrinho lá do Evangelho segundo o Espiritismo e tem a hora dessa leitura, todos os dias. Aí as horas variam, vai ter lá no site da Quinta. Tem alguma prece específica para alguém que suicidou? Tem. Justamente isso, como alternativa às preces católicas, né, que são as mais difundidas e que formam realmente um uníssono que nós podemos tê-las como referência, tá? Porque elas formam toda uma atmosfera, toda uma egrégora, né? Que você acessa ao pronunciar essas palavras realmente concentrada e intencionada. Não adianta só balbuciar, né? Mas precisa de uma volição, é uma palavra que João gosta disso, uma vontade, né? Intencionada. Você vai no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem várias preces, tá? Inclusive preces por espíritos em sofrimento, prece por espírito que acabou de desencarnar, por pessoas que estão doentes, várias preces que vão se encaixar aí nesse tipo de desencarne, né? Nesse movimento de desencarne que é o suicídio. Isso vale muito, tá? Realmente é extremamente válido a gente estar num movimento de entrega de boas intenções e prece para nesses casos e em todos os demais, para o socorro desses espíritos que entram num grau de sofrimento terrível. Porque nós não temos esse direito, gente. A gente não tem, por mais que se debata isso, a gente não tem o direito de tirar a própria vida, nem a vida de outrem. Então isso leva a processos de resgate, que foi o que eu falei no início da nossa de causa e efeito, que implicarão em resgate necessário de uma colheita bem difícil na caminhada. Sempre existe um amanhecer, por mais escura que seja a noite. Espere um pouco mais, não tome uma atitude dessa. O sofrimento ele não acaba com o fim da vida corporal, se você se encontra em sofrimento nesse momento. Eu acho que a gente está quase no final da nossa live pelo tempo, mas eu quero contextualizar algo que eu não acabei não falando por esquecimento. Mas vejam, na medida que a gente faz um pedido em prece, o primeiro recebimento disso é como você se encontra. A primeira coisa que os espíritos que possam atender, possam vir em seu auxílio, eles terão acesso. Eita, o anjo da guarda, eu vou ficar devendo. É como você se encontra nesse momento. Como é que está o teu movimento de caminhada? E é isso primeiro que eles têm que trabalhar em você que melhore. Então, se você está em algum movimento que te faz mal, qual seja o seu pedido direcionado para você, para outrem não, mas direcionado para você, ele vai ser logo interpretado com essa lente do que é que precisa ser feito para que você saia daquele movimento lesivo que você se encontra. Eu quero atingir um estado de graça, um momento de êxtase, onde eu perceba toda a luz no meu entorno e me conecte com o extraterrestre que está vindo por causa da transição da Terra.
Aí eles vão observar o quê? Tá se fazendo algo que faz mal para você, então essa é a primeira cura que você tem que ter antes de ter qualquer tipo de conexão transcendente aí que você está pedindo. Certo? Tô debochando não, tá, gente? Foi para ilustrar, para não entrar aí no caso específico de ninguém em respeito. Entendeu? Então, os primeiros elementos que eles vão te dar, eles vão te ajudar a chegar naquele objetivo. Então, os primeiros elementos que eles vão te dar são justamente o que você precisa entender para se fazer bem. Tá? Ah, eu estou num relacionamento abusivo. Aí eu estou pedindo aqui que eu quero encontrar uma pessoa que eu divida realmente o sentimento com ela e a gente assim se complete, mas não perca a individualidade e assim chegue a entender o que é estar junto de uma forma mais divina, tá? Mas se você está num relacionamento abusivo, a primeira coisa vai ter que ser terminar, né? O relacionamento abusivo é sair dessa condição. Aí se você não desenvolveu elementos psíquicos, tá? Ainda para entender que tem que sair dessa relação, ou ela já lhe prejudicou ao ponto de você não conseguir sair dela, você vai ter que sair. Então eles vão trabalhar os elementos para você sair disso. Então tem uma para depois pensar em arrumar outra pessoa. Não é isso? Tem gente que arruma e sai. Tudo bem também, né? A ação deles pode ser por aí. Mas vocês entenderam? É o que te faz mal naquele momento, ou o mal que você está promovendo, né? Porque eu falei do mal vindo de fora para dentro, mas às vezes ele é de dentro para fora. É você que está promovendo o mal. Então você vai ter que parar o que você está fazendo para depois ir no caminho daquilo que você objetiva. E eu estou considerando aqui desde o início da minha fala que a intenção das preces são intenções mais elevadas. O que eu chamo de elevado é quando eu falo de um componente energético que foge ou se afasta, para melhor dizer, do material ou do materialismo. Eu não estou falando de quem não tem o básico para sobreviver, né? Claro que esse vai pedir pelo básico. E aí é uma outra história. Roxana, 2 minutos, ó. O anjo da guarda. Esse não aparece. Esse não vai mandar recado para você. Esse não vai se manifestar em um médium para lhe dizer nada. Esse não vai aparecer no teu sonho. É um outro tipo de comunicação. É uma outra esfera. É a intuitiva. Eles agem de uma outra forma. Tá? Aí é pano pra manga. A gente fala numa live só. Pode falar por mais tempo. A Alexandra passou uns 15 minutos e tudo bem. Tá certo. Eu vou falar se aparecer o contador aqui regressivo, a gente termina. Mas eu acho que o recado é esse. Tá? Visitem lá o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27 e 28. O 27 vai trazer toda essa teoria que acabei de falar. O 28, ele traz as preces espíritas. Tá? As preces espíritas, elas vêm com a mensagem que os espíritos acreditam que através daquelas palavras você se conecte também, né? Porque bem intencionada, né? Em estado de prece intencionada e harmonizada, você vai se conectar utilizando as suas palavras mesmo, mas aquelas palavras lá você pode usar para essa conexão com aquele movimento que no momento te vem à mente. É como alguém perguntou, tem uma prece específica para alguém que suicidou? Tem. A prece lá no capítulo 28, para os espíritos em sofrimento, para os que acabaram de desencarnar, para um espírito em aflição. Mas sabe qual é a primeira lista de prece que eles trazem?
A prece por você. Prece para os seus sofrimentos, prece para o seu entendimento, para a sua aceitação. Aí depois ele vai para o outro. Então estejam bem primeiro. Lembra que a primeira coisa que eles olham em nós são as nossas ações. É o orai e vigiai, né? O orai é o pedido, é a prece, é a intenção. O vigiai é a ação. É o que vem de retorno à prece. E eles sempre estão em nosso auxílio. É incrível. Não tem movimento direcionado a eles que não tenha um retorno. Claro que existem leis universais que eles não vão quebrar, essas leis universais, porque eles sabem que elas te favorecem. Se você estiver num processo de resgate e o teu sofrimento estiver funcionando como esse movimento que você está transcendendo nessa lei de causa e efeito, eles vão te ajudar a caminhar, mas eles não vão conseguir fazer com que você saia do sofrimento. Então o despertar, ele é nosso. E ele vem através de quê? Do autoconhecimento. É preciso buscar o autoconhecimento. É preciso se perdoar, gente. O auto-perdão. E o perdão das ofensas, eles precisam estar presentes na nossa caminhada. É o Pai Nosso mesmo. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. Esse é um passo fundamental. O auto-perdão. Trabalhe isso em você. Muitas vezes você já superou o problema. Você já saiu do sofrimento, mas não se perdoa. Aí fica remoendo aquilo, revivendo. E eles olhando lá, dizendo, ó, busque ajuda. Aí eles orientam, ó, busque ajuda. E a ajuda vem através de quê? Autoconhecimento. Porque se você se conhece, você vai saber que você já transcendeu determinado sofrimento. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui não, né? Mas podem mandar, tá? Muito bem, gente. Espero ter chegado aí a vocês de alguma forma instrutiva nesse processo, né? Que nós estamos aqui trocando nas lives da quinta-feira. É isso. Qualquer outra pergunta podem enviar para o direct aí da Quinta de Luz, entrar em contato através dos canais lá no site mesmo, no blog, tem lá o Fale Conosco, a gente recebe o e-mail diretamente, podem pedir tratamento à distância também, certo? Tem muita informação já nos nossos veículos na internet. Confiem nos espíritos, tá? Na ação do Pai Maior através deles. Eles estão presentes, estão entre nós. Leiam a codificação espírita, dá um embasamento teórico de todo um estudo para um entendimento mais racional do que é essa confiança, essa fé e essa entrega para essa caminhada. E, bem, é uma tarefa de uma vida, né? Vamos lá, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas é um pedido de Patrícia. Ela não me falou não, mas eu sei que ela pediria isso. Vão lá curtir os vídeos, comentar, se inscrever, né? Porque quando você comenta, quando você curte, quando você se inscreve, o próprio algoritmo das redes sociais, ele entende aquilo com relevância, como relevante, como um assunto relevante. E aí você
a gente tem uma projeção maior, a gente alcança mais gente, tá? Então façam esse movimento que ajuda bastante, né? A gente não recebe nada por isso, mas tá ajudando muita gente. E esse é o maior recebimento que a gente pode ter. E Paty lembrou muito bem aí também, que é o Evangelho no Lar que a gente tem no domingo às 9 da manhã. Tá? Vocês também podem fazer com a gente lá. Certo? Chegou uma pergunta aqui, né? Que é individualmente o que a codificação exerce na pessoa? Informação. Né? A melhor informação que você pode ter a respeito de uma filosofia cristã, tá? Que trata da comunicação com o mundo dos espíritos e a caminhada constante na direção de vencer o medo da morte. Joia? Queridos, um forte abraço. Tá? Fiquem com Deus. Estamos à disposição de vocês. Um beijo grande. Até mais.